fui chamado. Mais uma mensagem. De coração levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus, que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado. Vou fazer uma oração para nós começar a mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo, melhorar as coisas espirituais para nós, saúde, negócios, disposição, e nós sair desse mundo, que esse mundo tá mal, o evangelho ser pregado a todos se arrependerem. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Então, o título da mensagem hoje é O Poder do Evangelho. Apocalipse 14:6 precisa ser pregada a toda nação, tribo, língua e povo, que existe uma obra que tem que ser finalizada antes da porta da graça fechar. Onde não ainda pregou, a gente quer olhar aqui os líderes mundiais tá fazendo para união ecumênica, prevenir tempo, e eles preocupados para dar jeito na natureza.
os eventos e na Bíblia é agora. Jesus vai voltar, ao invés de aonde o evangelho não foi pregado. Por exemplo, nos Estados Unidos, Nova York, gente não conhece o evangelho, ele precisa ser pregado. Isso foi Jesus que diz em Mateus 24:14. Este evangelho do reino seria pregado em testemunho em todas as nações, então virá o fim. Marcos 10:13. Vamos para Marcos 10:13. Marcos 10:13. Marcos 10:13. Marcos 13:10. Marcos 13:10. Marcos 13. Então se aproximaram. Marcos 13:10. Marcos 13:10. Marcos 13:10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. 4 bilhões de pessoas no mundo não conhecem Jesus como Salvador. Jesus disse que ele tem que ser pregado os 4 cantos da terra. Um exemplo, quando ele disse isso, os 4 anjos que estão segurando os 4 ventos da terra são guerra, destruições, até o evangelho for pregado. Terceiro, Apocalipse, exemplo, fazer poder o evangelho. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Pois não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo está dizendo aqui que ele não envergonha do evangelho que se prega, primeiro do judeu, depois do grego. Se não está na nossa vida o evangelho, prega ele ter frutos, conversões, batismo. Poder, o evangelho é poder. A Bíblia diz: se houver outro anjo vindo pregar um evangelho que não seja o de Cristo, de João, que ele seja anatema. Esse anjo, ele precisa ser pregado. A nação, língua, povo. A Bíblia diz que existe uma obra a ser realizada. Se ele é poder de Deus na vida do cristão e você acha que não recebeu o evangelho na vida, nossa, que as pessoas vê em nós o poder do evangelho. Elas vão dizer: eu quero esse evangelho também, eu quero esse poder também, na minha vida também. Paulo diz que era pro judeu, que era o grego, e o judeu já tinha suas religiões, e o grego pagão. Então, para todos, ele é para todos. Eu, como igreja, não estou pregando quantos amigos eu e você temos num estudo, faculdade, trabalho, em viagem, negócios. Aí vai ter pessoas que não conhecem a verdade. Como eu vou salvar pecadores se eu não misturar com pecadores? Lucas 5:22. Lucas 5:22. Lá que o tempo é cruel. Lucas 5:22. Lucas 5:22. Jesus pode perdoar. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, lhes disse que... Lucas 5:22. Lucas 5:22.
Lucas 5:32. Eu não vim chamar o justo ao arrependimento, mas sim os pecadores. Hoje será as primeiras provas, depois os que não conhecem a salvação. E é para todos, não para uns, outros não. Segundo Timóteo diz que Deus manda a gente orar por todos os homens, que Ele quer salvar todo em todo tempo. Vai chegar a hora, o justo viverá pela fé. Fé porque ele não vai mais precisar de igreja, a porta, e não vai ter mesmo que o mundo também quer, só uma religião. As instituições modernas vai se adequar, o mundo progressista e a alegoria já anula tudo, aceita tudo. Isso aí, essa nova era que vem aí para subvergir as precisamos adequar essa realidade e liberdade. Onde está esse poder? Se não existe interesse pro próximo necessitado, não exista amor a ele. Isso não é evangelho. Tiago, a Bíblia diz: o verdadeiro evangelho são aqueles que atendem aos necessitados e às viúvas e aos órfãos. 3 coisas tem o evangelho quando a minha justiça quer prevalecer. Eu vejo a mudança não do evangelho, quando há justiça. O poder do evangelho. Deus entra em nós e é tirado e o Espírito Santo, e pessoas são convertidas. A Bíblia fala que nós foi crucificado com Cristo, mas ir para o céu tem ter 2 crucificações. A crucificação de Cristo, que já foi crucificado para nos salvar, e a crucificação do nosso eu, nosso ego. Você não vai chegar lá. O evangelho é mais que pregar o sacrifício de Cristo. O evangelho é real. É um poder que entra na vida da pessoa e transforma e dá poder. Eles diz que a justiça humana pode ser substituída pela justiça de Deus. Justiça que enche você o amor, alegria, gozo. Eu não preciso, pois isso acontece mediante o Calvário, o evangelho desse. Quem é mau pode ser bom. Enfermo ser curado, o ferido ser curado, triste ficar alegre, o infeliz feliz. O evangelho, ao entrar na pessoa, é o poder que transforma. Tem a verso que é preocupante, Marcos 16:17. Estes sinais acompanharão os que serão salvos. Pessoas que fez isso, elas serão salvas. Eu olho para mim, acho que ainda falta algumas coisas, e ninguém tem esse poder, é que algo está errado e a obra não está terminada. O poder pode ser que não estamos vivendo ele. Existe outra coisa no lugar. Gálatas 1:6. Eu não me envergonho do evangelho que prego, pois é o poder de Deus para salvar tanto o judeu como o grego. Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Ainda mim que estejais passando tão depressão daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Isso era na igreja da Galácia.
outros evangelhos. Gálatas. Isso que dá medo que não lê em nós. E isso que o Evangelho diz, ele tem poder quando ele entra num cristão. Existe um poder que vai transformar-nos. Vamos fazer milagres, vamos levar a palavra ao inocente, vamos ver os necessitados. O diabo sabe disso. Cristo na vida e o Espírito Santo haverá maravilha. Não haverá pregações sem conversões e bondade ao que precisa. Se não estamos vivendo o evangelho, um falso evangelho, o diabo faz que nós viva esse evangelho. Isso é o que gente não consegue, o que consegue trabalhar muito duro para ter uma casa nova, um carro novo. Nada nessa vida pode dizer que é o poder de Deus na nossa vida. Disse eu, sinto e ainda em falta. Há 27 anos na obra, porque as pessoas as pessoas só vai aumentando e tudo aumentando e elas precisam, os problemas aumentando também. Gálatas 1, 6, 9. Gálatas 1, de 6 a 9. Gálatas 1, de 6 a 9. Mas ainda que ou mesmo que um anjo venha pregar outro evangelho do que nós temos pregado, seja anatema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anatema. Então, Paulo está divertindo aqui com evangelhos que não é o de Cristo. Mas alguns que mudam ele. Mas se um anjo passa a pregar outro evangelho, ele é maldição. 3 vezes ele está preocupado com esse outro evangelho. A igreja da Galácia, vocês têm outro evangelho? Isso não é de Cristo, que não tem poder, que não tem amor, não serve o próximo. Esse é um falso evangelho, não é o evangelho que anuncio. Verso 10 a 13. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus. O verso 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que se separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouver. Havia judeus com tradições e era pregado o evangelho. O evangelho é segundo os homens. Eu estou aqui para agradar homens. Havia falso evangelho na igreja de Galácia. Agradava homem. Agradava pessoas, meu amigo, primo, irmão, não a Deus. Servir, pregar a todas e agradar muitos. Porque nem Jesus agradou a todos. Um falso evangelho fanático. Paulo diz, eu era assim. Esse evangelho luta pela supremacia, querendo cargo, poder, grandeza, nobreza.
de nós que temos que fazer e servir, ajudar, serviço. Outra característica, a babulação. Gente, favorece as pessoas. Eu servo a quem eu gosto. Eu vou àquela igreja que tem um louvor que eu gosto. Lá ninguém fala mal da minha roupa. Posso ir com qualquer roupa que quiser. Isso é um falso evangelho. O diabo inventou um falso evangelho para confundir os cristãos. No falso evangelho, não nega sacrifício. Cristo não nega a justiça de Deus. No falso evangelho, você faz trabalho missionário, devolve o dízimo, não existe nada de errado. Só tem uma diferença pro verdadeiro, que o falso, que o que predomina no fim na sua vida não é a falsa justiça de Deus, a verdadeira justiça de Deus, mas sua justiça própria. E quando nessa falsa justiça prevalece, não há poder, não há conversões de pessoas, não há o Espírito Santo. Há outra coisa que vem no lugar, começa a haver fofocas, conflitos, diferenças, um evangelho superficial, mas não vive a glória de Deus. Paulo fala do fanatismo, é resultado do falso evangelho, fazer justiça com as próprias mãos. A gente quer converter os outros, você não pode fazer isso, nem aquilo. O comportamento não vai salvar ninguém. Um coração, eu posso fazer o bem, mas no íntimo de mim eu não faço o que Deus agrada, mas do meu jeito. Comportamento, gente pode dar um jeito, o coração não. Deus disse: eu não julgo as pessoas assim como o homem vê. O homem vê por fora, mas eu vejo por dentro. A religiosidade vê por fora, mas espiritual vê por dentro. E ninguém conhece o coração de ninguém. Jesus disse: não julgueis para não ser julgado. O remédio do falso evangelho é o sangue de Cristo, foi derramado e ter uma nova vida. Aí ela começa a ser cheia do poder do amor, gozo. As pessoas vão olhar e ver uma nova pessoa. Eu, Jesus, existe um monte de problemas, nossa bagagem. Por isso, o YouTube está fazendo muito sucesso. Escreve aí meu canal, dá aí oi, aí sobe na escada. Mostre aí as pessoas, se escrevi lá. Precisa é disso. Às vezes quer dinheiro, forma líquido aqui. Uma pessoa depois tem 10.000, aí sai bombardeando a internet. Homem sem Cristo é um descuido fácil, o falso evangelho, querendo opor dos outros, igrejas vazias, parece que pessoas morreram e esqueceu de ser enterradas, não tem alegria pela salvação, uma pregação fria, não tá indicando, mas parece falso evangelho, acabando nossa vida. Mas eu sei, porque às vezes eu tenho pouco poder do evangelho. Eu sei os pecados que há no meu coração, não ser resolvido de uma noite para o dia, mas oro a Deus na esperança de um dia a porta vai abrir e Jesus entrar e o Espírito Santo, e eu não
vejo essa jornada espiritual de luta e você começa a ver essa jornada espiritual de luta contra você mesmo, esse falso evangelho, sua vida. Tantos aos Paulo disse: o cumprimento da lei é o amor. Se o cumprimento da lei é o amor, mas não amo, tá perdido. Não amor, não perdoar, não ajudar e transformação da lei, você tá perdido. Não sou melhor que ninguém. Se alguma coisa tem que acontecer na nossa vida, precisamos do poder reformador de Deus. Sua vida precisa de uma transformação. Tem uma boa vida. Uma conta bancária, você um emprego, um bom, muitos cuidado que vida no passado, uma rapidez. Se eu não tivesse esperança pela vida eterna, a vida não seria nada. No fim, a vida sabe e disse: você vê as besteiras que fez e falou: Senhor, tenha pena de mim. Para onde você vai se você não vê a vida eterna? A grandeza da vida está na palavra. Essa vitória de Deus nos oferece, prestes a lutar contra esse falso evangelho. Temos duas naturezas, a carnal e a espiritual. Eclesiastes 3:10 diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Você pode ter medo, mas existe uma divinização dentro de você, uma disputa espiritual contra a carnal, e vai sufocando a espiritual, porque ela vê porque fora, mas a espiritual vê do coração. Os que vivem essa natureza carnal não pode agradar a Deus. Romanos 8:8, agradar nós, tudo você faz você pensar em si mesmo primeiro. Se tô num lugar só tiver um pedaço pão, eu deixo pro outro. Isso é amor. Espírito, Deus é assim, um trabalho mais calmo, lento, demorado. Ele mostra coisas que eu antes achava não ser pecados e é pecado, e coisas que eu achava que não era pecado, é pecado. Ele começa a mostrar o caminho, a luta contra essas duas naturezas, grande e terrível. A natureza carnal domina tudo. Gálatas 5:17. Você não faz o que quer, sim o que o Espírito quer. O apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Uma luta dentro de você não tem essa natureza, porque a carnal já tomou conta você e ela quer dar uma boa oferta, um bom dízimo. Você quer participar na frente, você faz tudo certo, você quer mostrar ser um bom cristão, mas você sabe quem só você pode ver no fundo do seu coração. Ninguém pode ver seu coração quando você começa a gastar tempo com Deus, estudar a Bíblia. Aí você começa a derrotar essa natureza carnal. Aí vem uma batalha. Aí a natureza, você cai nesse grande conflito. Olha os frutos do Espírito: amor, compaixão, domínio próprio, amor ao vizinho, ao que não conhece, alegria, paz, mesmo na fraqueza e sofrimento, longanimidade, a capacidade de sofrer o sofrimento do outro, longanimidade,
caráter, bondade, que é a prática da benignidade que vem de um coração benigno. Fidelidade, contra essas coisas não há pecado, não há lei. A gente acredita que é melhor que os outros, mas as bondades que precisamos vêm da misericórdia de Deus, que vem a cada manhã. Precisa abrir uma porta no coração para sair essa falsa aparência, superfixão ou batismo do Espírito Santo, e é diário. Jesus fala para Nicodemos: quem não nascer da água do Espírito não verá o reino de Deus. A água é uma vez só, o Espírito Santo é diário, é o poder de Deus sendo derramado em você. Você começa a sentir dentro de você amar, servir, colocar o interesse das pessoas acima do seu. Evangelho de Cristo é uma coisa muito mais poderosa que esse falso evangelho que a gente vive. Nessa hora, Deus está nos chamando para uma reforma não moderna. Pregar, não podemos pregar, mas Paulo diz: miserável homem que sou. Essa é nossa condição no falso evangelho. Tem uma história, Ióquion, mas que foi batizado com o Espírito Santo e foi morto, batizado pelo Espírito Santo. Ele morreu para salvar pessoas no Titanic, 10 de abril de 1912. Partiu da Inglaterra aos Estados Unidos. Ele foi construindo nos mais altos ele foi construído nas mais altas tecnologias do mundo. Foi 8 de abril, numa noite ele partiu, ele chocou com um SBEG, ele se afundou. Existe pessoas que têm coragem de morrer por causa do evangelho. O navio tinha mais de 2.000 pessoas, 1.500 morreram. Tá? Esse homem, quem era ele? Um escocês pastor que havia perdido a esposa há 6 meses antes. Ele tinha uma filha de 6 anos. Ele havia convidado pelo Chicago para passar 6 meses nos Estados Unidos fazendo evangelismo. Essa é a razão que ele ia para Chicago. Ele levou a filha de 6 anos. Quando ele viu o navio afundando, ele tinha um colete salva-vidas e a filha também tinha. Ele colocou a filha no banco salva-vidas e agora ele no outro barco ficou e começou a pregar o evangelho. Você já está salvo, você precisa conhecer Jesus, ele vai te salvar. Ele caiu na água e começou a mudar. Ele viu um homem: você está salvo, você precisa entregar sua vida a Jesus. E entregar sem último momento da sua vida. Esse é seu último momento. Você pertence sua vida a Jesus. E o homem estava agarrado num pedaço do barco. Ele falou: vai para lá, sai daqui. Ele nadou de um lugar para o outro, evangelizando. Ele perguntou se as pessoas estavam salvas, todo mundo, ao ponto de morrer. Ele pregando se já está salvo. Ele voltou naquele homem, disse: saiu daqui. Ele mandou o homem sair daquele pedaço de pau e deu o homem o seu colete. Você tem
que aceitar Jesus como seu Salvador. Aí saiu pregando de novo. Aí ele chegou e começou a sofrer uma doença chamada hipatermia. Ele, nas últimas forças, gritando pro homem: aceite a Jesus. Suas últimas palavras, Atos 16:15. Crê no Senhor Jesus e sereis salvos. Jesus Cristo e sereis salvos. E aí ele sucumbiu, mas nas águas. 4 anos depois, esse homem deu um testemunho de Jesus que foi salvo pelo colete. Esse foi o último que foi salvo por ti. Soube, ele chorava como criança. Nós estamos numa cultura mais sexo livre, preocupada com nossa vida ou com materialismo, ou você está perdido, naufragado nas águas desse mundo, ou um testemunho Jesus nadando para salvar todos. Ou seja, um testemunho nadando para salvar todos em Cristo. Esse mundo não sabemos quando Jesus volta, mas ele pode voltar hoje para muitos, ao morrer na hora que você morrer e ressuscitar. Você é a segunda pessoa. Nós precisamos viver preparados, prontos, porque não sabemos o dia nem a hora. Temos que sair desse falso evangelho. Para quem tem o poder de Deus para salvar todos os que crê. Se não tem amor, você está vivendo um falso evangelho. Não existe esse evangelho, o poder de Deus, o amor de Deus e o serviço de Deus para nós. Que Deus abre seus olhos antes seja tarde demais, e os meus também. Então, meus votos, minhas boas coisas para vocês é que saia do fuxico dessa vida, dos problemas, comodidade das coisas desse mundo, e vamos ajudar as pessoas, porque é isso que Deus quer que nós ocupamos, que não vai adiantar muito, apesar de nós precisarmos, mas quando Deus fala assim, é porque as coisas dele e não está em primeiro lugar na nossa vida, e sim coisas desse mundo, não importa o que é. Aí se você pôr Deus em primeiro lugar, e essas coisas aí começar a entrar, aí sim, aí a nossa vida melhora, as nossas correrias, as nossas ocupações. Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Então, nós estamos cansados já desse mundo de sofrimento e pecado, que muitas das vezes nós ficamos olhando mais para nós que para o próximo, achando que aqui nesse mundo as coisas daqui vai resolver o problema, que só o lá de cima resolve, só as coisas espirituais que nós começamos a testemunhar, não por méritos, é que vai resolver. Nada desse mundo. E nós ficamos, entre dia sai dia, entre ano sai ano. E enquanto o evangelho não for pregado, Jesus não vem. E ele vai ser pregado, não vai ter jeito. Tchau para vocês.